Paulo escreve aos Efésios, diz que nós temos que nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Ele trata como duas roupas. Ou seja, o velho não presta. Não adianta tentar remendar o velho. E quando você olha a segunda parábola, versos 37 e 38, o Senhor só muda a roupagem da mesma ilustração. Ele diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então o que era vinho novo e vinho velho? Vinho novo era o suco da uva. No hebraico do Antigo Testamento, você ainda tem uma palavra distinta de vinho, que é mosto. Ele fala do vinho não fermentado ou de baixa fermentação. No grego eles não tinham. Então é como se na língua portuguesa a gente só tivesse a palavra suco. Então dizia suco da uva e suco fermentado. O vinho era o suco que fermentou. E por que ele era guardado num odre? Na Bíblia você vai achar uma menção de um odre contendo água, uma única menção de um odre contendo leite. E todas as outras abundantes e recorrentes passagens fala do odre contendo vinho. Por quê? Esse suco de uva que era espremido lá no lagar, ele era guardado, o odre era um cantil feito com a bolsa que era feito com o couro do animal. Por que eles guardavam e armazenavam ali? Porque a bolsa podia ser fechada e lacrada. E quando você limitava a exposição do suco a uma quantidade também limitada de oxigênio, você conseguia controlar o processo de fermentação. Essa é a razão pela qual a bolsa, o odre, era tão usado para o vinho. Agora, se alguém colocasse o vinho novo, o suco não fermentado, dentro de uma bolsa de couro velha, quando começasse a fermentar e pegar pressão, o couro não ia suportar, ia arrebentar. O que é que Jesus está dizendo? O vinho novo é a obra nova de Deus. Mas o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Quem tenta adaptar o novo de Deus numa estrutura velha está dando prazo de validade ao Evangelho. E talvez essa seja a razão pela qual nós temos tantos milhões de desviados na nação brasileira. Nós temos insinuado que as pessoas podem adaptar o novo de Deus a uma estrutura velha de vida, e não pode. Agora, quando Jesus relacionou isso com o assunto do jejum, ainda que ele não tenha dado detalhes, ele está nos dizendo que de alguma forma o jejum nos ajuda a romper com a velha estrutura, para poder receber o novo numa espécie de troca e não de adaptação. Quem está entendendo, diga amém. Honestamente, eu não vejo aqui Jesus dando todos os detalhes. Mas a verdade é que eu e você não precisamos entender todo o processo. Tudo que eu e você precisamos saber sobre o jejum é que Jesus nos mandou praticar. E praticar. A coisa deveria ser mais simples. Em Marcos 4, 26, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. E ele diz, e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo quanto você entende de germinação. Ela brota se você plantar. Você pode ter um engenheiro agrônomo com todas as especializações em germinação. Se ele não plantar, ainda que tenha um conhecimento, a semente não brota. Mas se alguém como eu e você, leigo, sem conhecer os detalhes do processo científico da germinação, praticarmos, mesmo que não haja conhecimento, vai brotar. Quem está entendendo, diga amém. O que a gente precisa não é entender tudo sobre jejum, é apenas obedecer ao nosso Senhor e confiar que Ele estava certo, Ele tinha razão em relação ao que Ele falava. Ainda que o nosso Senhor não tenha detalhado todo o processo, olhando um pouco para aquilo que a Escritura diz, e obviamente eu estou tentando apresentar isso de forma rápida, objetiva, é inegável que o jejum está relacionado com o processo de que na doutrina neotestamentária é chamado de mortificação da carne. A Bíblia fala sobre mortificar os feitos do corpo. Aliás, em Romanos 12, quando Paulo fala de transformação, ele simplesmente diz que eu e você temos que oferecer o corpo como sacrifício vivo, o que é um paradoxo. Porque sacrificar significa matar. Agora, como é que o sacrifício pode ser vivo? Você mata ou não mata? Ele está dizendo mata, mas não mata literalmente o seu corpo. O que é que eu mato? Colossenses 3,5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu aprendi desde a adolescência que a carne não converte, ela tem que ir para a cruz. Não existe processo bíblico de santificação que não envolva domínio próprio. Agora preste atenção. Quando Paulo fala do sacrifício vivo, ele está falando de domínio próprio,
de mortificação, ele não está falando só de jejum, mas o jejum é uma poderosa ferramenta de mortificação da carne, que associado à sua irmã gêmea, a oração, fortalece, por sua vez, a nova natureza. Em Romanos 8,5, a Bíblia diz: os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Ao que você precisamos entender é, ao lado, a natureza a qual nós mais nos entregamos e dedicamos, isso é o que controla a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E todo mundo que jejua, ou com regularidade, ou, especialmente até eu diria, jejuns prolongados, sabe que um chip muda na sua forma de pensar. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. E sabe, quando eu e você começamos a entrar nesse lugar e nesse terreno da prática do jejum, você começa a perceber que a força dessas coisas é quebrada. Minha primeira experiência com um jejum, não vou dizer prolongado, eu já tinha feito até 3 semanas, mas em 2018 Deus me chamou para um jejum de 4 dias. Eu falo isso aqui recentemente na nossa conferência sobre a graça transformadora. A experiência foi um choque para mim. Pastor, porque é sofrido? Honestamente, não. Eu de vez em quando ouço gente dizer que passou 40 dias comendo uma vez por dia. Honestamente, eu acho mais difícil do que ficar direto na água. O choque é que meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Não, é sério, quase todo dia que eu acordo, eu tenho que me lembrar. Eu digo, você é crente, comporte-se como tal. Às vezes eu ainda tenho que me lembrar, e é pastor. Às vezes eu olho para a direita, o Espírito Santo está me vigiando, e ele diz para mim, o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. Aí eu desvio o olhar dele e minha mulher do lado esquerdo, dizendo, seja mais doce, meu amor. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Gente, eu não me lembro de passar tanto tempo sem me irritar. Minha mulher, quem conhece ela sabe que ela é um doce de pessoa muito meiga. Nem ela aguentava, ela tirava com a minha cara. Ela parava na minha frente, ficava olhando e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não reconheço? O pior é que eu sorria e dizia para ela, nem você vai me tirar do sério. Pastor, qual é o motivo do choque? É que acabou com a minha desculpa, não é que era algo ruim. Mas a vida inteira eu resmungava, é o temperamento. Só que toda a parte boa do colérico, da liderança, estava lá purificada. 40 dias sem comer, só na água. E outra, sem entretenimento, só Bíblia e oração. A carne, como diziam os antigos, apanhando nem cachorro. Estava lá estribuchando, tinha força para levantar. Nada me irritava. Quem jejua mais tempo sabe que as coisas materiais perdem importância. Quando eu entro em jejuns maiores, às vezes na minha lista de oração tem alguma coisa de ordem material. Não dura muitos dias, sai da lista. Eu perco a empolgação. Apesar de sair da lista, Deus acaba fazendo. Mas que perde importância, perde. Outro dia um falou para mim, não consigo perdoar alguém. Falei, jejua 7 dias, depois nós conversamos. Outro falou para mim, não consigo vencer um vício sexual. Falei, jejua de 10 a 14 dias, depois nós conversamos. Mas a verdade é que a maioria de nós não conseguiu entender que isso tem a ver com a questão de estrutura. A única forma de eu e você quebrarmos a força da velha natureza é não apenas fortalecendo a nova com oração, mas nós precisamos de mortificação da carne. E o jejum é uma ferramenta poderosa de mortificação da carne e do exercício do domínio próprio. Diga amém. Então acredito que Jesus falou o que e quando faríamos. Mas ele também deixou aqui algumas pistas de por que faríamos. Mas ele também relacionou o jejum com o período da ausência do noivo. E quando falamos de ausência do noivo, a gente só pensa de quando ele saiu daqui para a gente começar a jejuar. Mas nós precisamos entender que isso dura até que ele volte. Quando ele voltar, não vai ter mais jejum. Ele volta com bodas, com festa, vai nos servir à mesa. A Bíblia diz, Paulo escreve em 1 Coríntios 6, que Deus fez tanto o alimento para o estômago, como o estômago para os alimentos, mas diz que ele vai destruir tanto um como o outro.
Então, pelo menos esse processo digestivo natural, como nós conhecemos, não funciona mais. Então, se tem uma hora para praticar o jejum, é até que ele volte. Não apenas depois que ele partiu, mas até que ele volte. É até que ele volte.